resistir, meu tempo é decidir que continuará a sobrevivência. Veja underground. Infelizmente faz parte do nosso cotidiano aí, que a gente só se fuder, né? A ideia inicial do novo disco, que a gente lançou na verdade no começo desse ano, foi fazer ele totalmente em casa, porque a gente estava vendo os custos de gravação, o processo de composição das músicas, e estava muito elevado para o que a gente tinha em mãos, né, em dinheiro. Então a gente resolveu começar a investir em gravações em casa, e aí a gente teve, nesse processo foi um grande aprendizado pra gente, porque não só a gente compôs o som, mas a gente pôde retrabalhar os sons durante esse processo. E isso fez a gente aprimorar musicalmente, expandir nosso horizonte na música, né? E aí o conceito desse disco, ele é relacionado à dominação do trabalho pelo capital e as consequências do nosso cotidiano. Mas a gente tenta olhar para essa questão de uma forma bem simples, né? De uma forma que seja muito mais palpável para o trabalhador. Sim, né? Nossos versos são bem sentimentais. As letras, assim, é puro sentimento, né? Nunca foi escrever nada muito rebruscado, assim, pra galera entender mesmo. Uma coisa acessível, né? Que você ouve, pá, você já sabe o que tá sendo dito, assim, sabe? Inclusive a arte da capa reflete bem a temática do disco, foi feita por um artista lá do Nordeste, Ronilson Freire. Bonito. Caprichou e arregaçou no desenho, então a gente conseguiu amarrar bem aí a temática do disco de uma forma bem acessível para todo mundo, né? Nas letras, na capa, enfim. Ficou bem legal abordando um tema que infelizmente faz parte do nosso cotidiano aí, que a gente só se fuder, né? Da perspectiva do trabalho, a gente vê a arte como uma expressão criativa, a nossa exposição ao mundo da forma que nós somos de fato, né? Não um trabalho alienado tal como ele é, mas uma forma contrária ao trabalho alienado, a forma que a gente se expressa, a gente está vivo nessa sociedade expressando e transmitindo ideias, de fato, e realizando alguma mudança. Em poucas palavras, foi um lance assim, pra gente terapêutico, né? Porque é um lance que, cara, querendo ou não, todo mundo tá sujeito. E a gente usou o disco pra expressar, pra pôr pra fora o que a gente sentia como trabalhador, né? Sente aí. Desde, né, o transporte precário, quanto as relações de trabalho, tanto do chefe quanto dos colegas que são os puxa-saco e tal, do cara que põe o trabalho como, assim, como conceito para a vida dele, ele se fode trabalhando, pisando nos outros e no final das contas o cara tipo, não chega em lugar algum. Esquece os amigos, esquece família, esquece isso aqui, o rolê. E monetiza todas as relações, né? Exato. Quer ver o quanto ele vai ganhar em qualquer coisa que ele faz. Essa é a perspectiva da música, né? A música é uma troca, né? Uma troca com o público, uma troca com o coletivo, é uma troca com todo mundo, né? A gente produz a música, a gente escuta a música e a Underground é uma grande cooperativa. Falando do trabalho ainda, o disco chama Ciclo da Degradação, então da nossa perspectiva é justamente esse ciclo que a gente se vê imerso muitas vezes de tentar mudar, de tentar fazer acontecer de uma forma diferente e muitas vezes não conseguir, né, como trabalhador, como proletário. Então a gente tenta, nada e o sistema não muda, o sistema joga contra, te põe pra baixo, te soca, te amaceta e a gente fica nessa, né? Muitas vezes por muito tempo aí. Então esse é o ciclo da degradação pra gente.
gente nunca pensou em regravar ele na real. Foi Na o real, primeiro som é. que a gente fez. Nosso primeiro som e tava muito na pegada de fazer uns covers e tal, e tava meio que na pegada de fazer em inglês. Mas Saiu, né? sim, Saiu como foi, saiu naquela como foi. fase, 2010, 2010 mesmo. por aí. E sim, eu assim, penso que futuramente a gente poderia dar um up, né? De alguma forma, de repente incrementar alguma coisa e não vejo problema. Assim como a gente fez em Distopia agora no novo disco, que é um som que a gente gravou lá com o Cerberus, no split com o Cerberus Attack, lá de São Mateus, em 2014. Aí é um som que a gente gosta de tocar, gosta de ouvir, e a gente falou, vamos dar uma repaginada aí, uma releitura de um som nosso mesmo. Ficou bem legal, assim, foi uma experiência bacana regravar, quem sabe a gente não faz aí com outro som futuramente. A minha primeira influência no thrash metal, The Legacy do Testament. Pô, pra mim é o mais clichê ainda, mas foi um disco que me marcou bastante na época, o Kill Em All do Metallica, quando eu descobri, mudou minhas perspectivas de metal, assim, tanto pelas linhas de baixo, então me marcou bastante, é clichê, porém marcante. Fudeu, porque eu ia falar do Kill Em All, mas falar. enfim, não, porque querendo ou não é um disco que influencia Marcante todo pra mundo, caralho. mas assim, acho que enquanto brasileiro, cara, eu mencionaria o Beneath the Remains, né, que tipo, mano, puta thrash metal arregaçando, assim, que você vê que na época os gringos já ficavam de cara, que influenciava o mundo todo, cara, e porra, é um orgulho, assim, muito grande ser brasileiro, um negócio fudido, assim, sabe? Pô, vou pegar, dá tempo de pegar um bônus aí, ó. Vai lá. Falando pela banda aí, um disco que a gente pira muito também, que mudou bastante a nossa visão de crossover, que é o Brasil e a Narcofobia do Ratos aí, ó. Esses dois merecem menção honrosa aí na nossa listinha, mano. É isso aí. Show. É Valeu, isso. valeu.